Eu saúdo a amada igreja com a preciosa paz do Senhor Jesus. O texto que foi lido na leitura devocional em Deuteronômio, né? Capítulo 6. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e agora, diante do texto, aqui dentro desse livro, escrito por Moisés, Deuteronômio, no capítulo 6. Glória a Deus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesses na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentados e em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Agora vá para o versículo 12. Guarda-te e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém, glória a Deus. Amados, essa palavra, essa mensagem de Deus nesta noite, na verdade o Senhor, outrora o Senhor já tinha colocado no meu coração, e eu já havia ministrado essa palavra neste mesmo capítulo. Mas o Espírito Santo, ele que conduz a vida daquele que está diante da palavra do Senhor, e ele faz como ele quer. Quando eu estava falando com Deus acerca dessa palavra, eu disse, mas Senhor, eu já ministrei essa palavra, né, na igreja, né? Mas eu entendi que o Senhor, ele gosta de que a gente nunca esqueça de Deus, dos seus mandamentos, da sua lei, o estatuto, da sua lei, do seu juízo. Que a gente nunca esqueça de onde Deus nos tirou, de onde Deus te tirou, né? E Deus, ele me fez eu lembrar, e a importância de guardar a palavra do Senhor no meu coração, e me lembrar de onde o Senhor, ele me tirou da escravidão, das mãos de Satanás, aonde eu servia a este mundo, eu servia a Satanás. Nesse período de carnaval, período carnavalesco, eu estava nos blocos,
brincando o carnaval, servindo à vontade do diabo. Mas eu louvo a Deus, porque Deus, pela sua infinitas misericórdia, me tirou do lamaçal do pecado. E Ele me faz lembrar que eu jamais esquecesse disso, do que foi o Senhor com mão forte e poderosa te tirou e me tirou do lamaçal do pecado, das garras de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. E amados, o livro de Deuteronômio é uma reiteração, ou seja, a reiteração é o ato ou efeito de repetir, né? Deus, eu entendi que Deus, ele gosta de colocar na nossa mente, de repetir aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, para que a gente jamais esqueça dele. E aqui a gente vê no livro de Deuteronômio uma repetição, para uma renovação, ou uma reafirmação de algo que já foi dito, feito ou solicitado anteriormente. Ou seja, Moisés, ele já havia falado, Deus já havia usado o servo do Senhor, Moisés, para falar ao israelita, o povo de Deus. E agora Deuteronômio é uma repetição, né, uma renovação de tudo aquilo que Deus, por mão de Moisés, pelo poder de Deus, usando Moisés, conduziu ao povo, né, no deserto, que Deus tirou o povo da servidão do Egito, da escravidão de Faraó, né, para ir ser conduzido no deserto por um líder chamado Moisés, para uma promessa que Deus fez para a descendência de Abraão, né? A terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel. Amém? E Deuteronômio é uma repetição da lei para que essa nova geração, nascida durante a jornada pelo deserto, e preste a entrar na terra prometida. É verdade que o povo, né, andou no deserto 40 anos e morreram muitos israelitas, também nasceram muitos. E Deus sempre se importou, Ele sempre se importa com seu povo, para que a gente jamais esqueça dos mandamentos, da lei do Senhor, da palavra de Deus, daquilo que Deus deixou para mim e para você, que é a palavra, a genuína palavra de Deus. Então Deus, ele estava preocupado para uma nova geração, nascida no deserto, que estavam prestes a entrar na terra de Canaã, uma terra que Deus prometeu. Deus fez promessas, né, para a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, para que eles pudessem herdar. E eu vejo na vida de Abraão um homem que, quando Deus ele chama, faz promessa. Essa promessa que, quando Deus nos chama, é uma promessa firme e fiel. A gente fizemos aliança com esse Deus. Você fez aliança com Deus. Não foi com o homem que você fez aliança, você fez a aliança com esse Deus. E Deus, ele se preocupou, né, para que na jornada no deserto, e aquela nova geração que ia entrar na terra prometida, ou seja, a terra de Canaã. Então, para desfrutar das bênçãos de Deus em seu novo lar, preste atenção, era essencial para que o povo, né, na jornada no deserto, rumo a Canaã, uma cidade prometida por Deus, uma promessa de Deus, era essencial que conhecesse a lei e a ela obedecesse.
Veja a importância de Deus para mim e para você. A lei de Deus, a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, para que as bênçãos de Deus, para que eu possa, para que você possa desfrutar de todas as bênçãos reservadas para você e para mim nesta noite, mediante a palavra de Deus, é através da obediência a Deus. E Deus se importou com isso. Era essencial que o povo não esquecesse da palavra, do mandamento, do estatuto, do juízo de Deus, falado ao povo através do seu servo Moisés. E era essencial que o povo guardasse a palavra, para que o povo desfrutasse quando tivesse de posse da promessa de Deus. Glória a Deus. E aqui a gente vê Moisés falando no capítulo 6 de Deuteronômios, no versículo 1, Moisés falando ao povo: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, ou seja, as leis e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar. Moisés está dizendo assim: olha, tem o mandamento, tem as leis, tem o juízo. Eu estou te levantando, Moisés, para que você ensine ao povo, né? Para que os fizesses na terra a que passais a possuir. Né? No versículo 1 diz assim, né? Do capítulo 6 de Deuteronômios. Moisés estava ensinando, né, ao povo, uma vez que ele já tinha falado ao povo, e a gente está no livro, quinto livro da Torá, que é justamente os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. É a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E Moisés, ele está ensinando o povo, ele está instruindo o povo, ele está colocando os mandamentos, as palavras do Senhor, os estatutos, os juízos, para que o povo não esquecesse, fizesse, que o povo cumprisse, obedecesse, quando estivesse de posse para a terra, na terra de Canaã, a terra que eles iam possuir. No versículo 12: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E quando eu chego no versículo 2 e vejo Deus falando aqui, amados, Deus, ele chama Moisés, ele fala com Moisés, ele ordena que Moisés, né, ensinar seu povo a guardar os seus mandamentos. Mas se a gente prestar atenção na palavra de Deus, e Deus está falando para nós pais, só os pais aqui, só os pais, amém? Os pais e mães, quando digo pais e mães, né, que tem filhos, né, também. Aí ele diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos esses estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Aí diz assim: o estatuto, a palavra, eu devo guardar. Aí ele prossegue: e teu filho, ou seja, uma vez guardada no meu coração a palavra, eu devo passar para quem agora? Para quem? Para os filhos. Veja a importância que Deus dá. Você, pai, você tem guardado a palavra, você tem ensinado a palavra de Deus a seu filho. Eu tenho guardado a palavra do Senhor e tenho ensinado esta palavra
aos meus filhos, para que ele guarde também, para que ele tema o Senhor, para que ele saiba que existe um Deus Todo-Poderoso no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Tu e teu filho, e o filho do teu filho, ou seja, o meu neto. O filho do meu filho. Quem é o filho do meu filho? É o meu neto. Então, para que, através da minha vida, tu, eu, guarde os mandamentos e repasse para o meu filho, e que passado para o meu filho, que passado para o meu neto, ou seja, é de geração em geração. Um dia nós iremos passar desta terra para uma terra celestial. A promessa que Deus nos fez da vida eterna. E vão ficar nossos filhos. E o que eu tenho ensinado a eles? A temer a Deus? Será que eu tenho ensinado a ele, a meu filho, a guardar esta palavra, a guardar os ensinamentos de Deus, para que ele ensine ao seu filho também, e que seu filho ensine posteriormente ao seu filho? Será que eu estou me preocupando com isso? Será que eu venho me preocupando com isso, de guardar esta palavra, de guardar a lei do Senhor, obedecer tudo quanto está escrito no livro, nesse livro, a Bíblia Sagrada, porque um dia nós iremos partir, somos peregrinos aqui na terra. Foi falado domingo pelo diácono Bartolomeu, nós somos peregrinos nesta terra. A nossa terra não é aqui, é lá uma terra celestial. Aleluia, é lá com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu tenho passado para os meus filhos, o que eu tenho ensinado a obedecer a palavra de Deus. E quando eu me deparo com isso, Senhor, meu Deus, é uma reflexão que eu fiz diante de Deus. Será que eu tenho realmente ensinado aos meus filhos a guardar os mandamentos? Porque, amados irmãos, as bênçãos de Deus reservadas para mim, para você, na palavra do Senhor, é decorrente à obediência ao Senhor. Amém? É decorrente da obediência ao Senhor, da obediência à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia eu vi na televisão, e a moça lá falando, testemunhando do quanto Deus fez na vida daquela mulher, ela comentando, falando lá, dando entrevista, e eu comecei a reparar a vida daquela mulher. E ela dizia: eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu fiz uma aliança. Eu comecei a observar, e a pessoa que estava entrevistando ela disse assim: depois que você fez a aliança com Deus, o que mudou na sua vida? O que mudou na sua vida? Aí ela disse: olha, mudou muita coisa. Primeiro que Deus me deu 2 carros. Segundo, Deus me deu uma empresa. Hoje eu e meu esposo, nós temos carro, temos empresa. Aí eu disse: Senhor, não é que Deus pode fazer isso? Deus pode. Mas quando a gente olha para o semblante dessa pessoa, a gente nota a ausência do Espírito Santo de Deus. E eu observando, eu disse: meu Deus, em hipótese alguma, ela disse, mudou o meu caráter. O que eu fazia antes de errado, eu não faço mais. Porque o Evangelho é poder de Deus, é transformação de vida. Porque as bênçãos, ela é decorrente da obediência a Deus. E
eu disse, Senhor, eu comecei a refletir. O que mudou na minha vida quando eu aceitei ao Senhor? Brincava o carnaval, hoje não brinco mais. Bebia, hoje não bebo mais. Brigava, hoje não brigo mais. Por quê? Porque o Evangelho, a palavra, ela me transformou. Veja a importância da palavra de Deus, a transformação, porque Deus ele se importa, porque as bênçãos para o povo, para o seu povo, o povo de Israel, quando adentraram e possuir a terra prometida, era decorrente da obediência à palavra de Deus. E Deus levanta Moisés para dizer: ensina ao povo, instrua o povo a guardar a minha palavra, a guardar a palavra, ensine, porque eles vão entrar numa terra que foi uma promessa que eu prometi aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e vocês têm que ensinar a eles. Agora parte de mim como pai, de você como pai, de você como mãe, nós que somos pais, vocês que são mães, que têm filhos, Deus se importa que eu e você repasse o ensinamento da sua palavra aos seus filhos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 3, ouve, pois, ó Israel, escute e atenta, que os guarde, eu e você devemos guardar, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, nosso sucesso vem da obediência ao Senhor. Glória a Deus, e eu tenho que guardar, nós temos que guardar esta palavra. No versículo 4 diz assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Veja só, Deus, Ele é o único Senhor. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Olha, Israel, ouve, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Ele é o Deus que te tirou da terra, te tirou lá do Egito, de Faraó, das mãos de Faraó, para conduzir lá na terra do Egito um povo que Deus tirou da servidão, da escravidão. O único Deus, esse é o único Deus, o único Senhor. Não existe outro Deus a não ser esse. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Lá no Egito havia muito deuses. Faraó servia a vários deuses. Mas Deus está colocando aqui através de Moisés: olha, ouve Israel, eu sou o único Deus. Embora existam deuses por aí, mas nenhum Deus se levantou igual a mim. Fora de mim não existe outro Deus além dele, irmãos. Ele é o único Deus, é o único Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor. Não existe outro Senhor a não ser Deus. Ele é o teu Senhor, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Israel, o povo não deveria esquecer nunca. Embora lá na terra de Canaã, que emana leite e mel, existiam cidades que o povo não construiu, não edificou, povos que adoravam outros deuses, mas Israel tinha que ter o único Senhor, adorar o único Deus,
o seu Senhor, que é o único no céu e na terra, e não existe outro além dele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder, ou seja, de toda a tua força. Será que nós estamos amando a Deus de todo o nosso coração? Primeiro, para amar a Deus, eu tenho que guardar os mandamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Glória a Deus. E como eu comecei a refletir a importância de nós amarmos esse Deus de todo o coração, de toda a nossa força e de toda a nossa alma, irmãos. Esse Deus que nós servimos, Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor. Mas Ele hoje, nesta noite, Ele nos chama para que a gente possa guardar a sua palavra, guardar os seus ensinamentos e repassar esta palavra aos nossos filhos, de geração em geração, para que jamais esqueça desse Deus. Uma geração que se levanta e se vai, outra se levanta e se vai, mas a palavra de Deus, ela vai existir eternamente. É a palavra de Deus. Um dia eu tinha saído daqui do templo, era uma terça-feira, culto de oração e testemunho nas terça-feira, e eu saí daqui ao terminar do culto, muito regozijado, alegre, e eu encontro o irmão, né? E o irmão de outra denominação, e a gente conversando, e ele perguntava, e aí, como foi o culto? Foi uma maravilha. Aí eu disse, lá, como foi? Foi um culto de instrução e doutrina, culto de ensinamento. Pena que teve poucas pessoas, né? Pena que teve poucas pessoas para se sentar e ouvir e aprender a palavra de Deus. E a gente estamos vivendo, amados irmãos, uma realidade no meio das igrejas, aonde não damos mais, e são poucas as pessoas que dão importância ao ensinamento da palavra do Senhor, às instruções da palavra do Senhor. E a gente vê igrejas vazias, poucas pessoas, vazias no sentido assim, poucas pessoas que estão realmente amando o Senhor, amando a sua palavra, guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra, o seu juízo, as suas leis. E eu disse, irmão, é uma realidade. São poucas pessoas. Hoje tem muitas pessoas que o seu prazer não está na lei do Senhor. E quando a gente... Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu sinto prazer na palavra, na lei, eu me alegro quando estou na casa do Senhor para aprender. Está faltando, amados irmãos, prazer na palavra, na busca da palavra. No Salmo 1 vai falar isso, versículo 2. Antes medita na lei do Senhor. O seu prazer é meditar de dia e de noite, na palavra, na busca da palavra, no ensinamento, de guardar a palavra, ter o prazer de estar na presença de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor, para ouvir Deus falar, para ouvir Deus usar o irmão, a irmã, para falar da palavra, para ensinar-nos a palavra de Deus e guardar e praticar esta palavra. Deus se importa nisso. Deus, esta noite, Ele se importa com isso. Ele traz a nossa memória, olha, guarde a palavra, guarde o ensinamento. Existe uma promessa, o Senhor prometeu vir buscar a sua igreja. É uma promessa de Deus que feita à igreja do Senhor.
E se eu e você não estiver guardando esta palavra, irmãos, e esta palavra é fiel e verdadeira, glória a Deus, irmãos, glória a Deus. E eu entendi do Senhor, pessoas, crentes, que não têm mais prazer, alegria, de sentar, de ouvir a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, não sente mais alegria, não sente mais prazer de ouvir a palavra, de sentar e ouvir as instruções da palavra do Senhor. E o resultado, o reflexo disso tudo, é igrejas semi-vazias, pessoas que não sentem mais prazer porque não estão no culto de doutrina, não estão no culto de oração, de ouvir, de buscar o Senhor, aí não sentem prazer, porque a carne começa a reinar. E essa é uma verdade, essa é uma realidade em nosso meio. E Deus, ele se importou usando o seu servo Moisés para dizer ao povo: olha, guarde a palavra, guarde o mandamento. Se vocês obedecer, as bênçãos vão chegar na sua vida. As bênçãos vão chegar na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aí quando Deus começa a pegar, né? Pegar no sentido, as coisas estão apertando, né, nas nossas vidas. E, Senhor, está meio difícil, né? Aí Deus começa a apertar aqui, apertar ali, por amor, né? Para que você se toque e buscar mais o Senhor. Para que você pare e reflita que deve buscar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Uma certa feita eu, aqui no círculo de oração, desempregado, e eu orava ao Senhor em casa: Senhor, eu desempregado, não tem como, mas eu vou te buscar. Parece que quando as coisas apertam, né, fica mais gostoso de buscar Deus, né? E eu vim por ciclo de oração, e na quarta-feira, todas as quartas estava aqui. Chovesse ou fizesse sol, podia chover canivete, irmãos, eu estava aqui. Por quê? Porque eu precisava desse Deus, eu precisava de buscar mais a Deus, eu precisava aprender mais de Deus, a esperar nesse Deus que cuida, a esperar nesse Deus que abre porta onde não tem porta. E eu buscava o Senhor, e Deus abriu a porta para mim. Mas será que eu devo fazer isso todas as vezes? Momento apertado eu devo buscar o Senhor? Não. Independentemente disso, irmãos, eu e você devemos buscar o Senhor, ter prazer em estar em sua presença, ter prazer em aprender a sua palavra, ter prazer em guardar a sua palavra, os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 6, e estas palavras, ou seja, esses mandamentos, esse ensinamento, as leis, as ordenanças, elas, né, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, no nosso coração. No nosso coração. Versículo 7, e as intimarás, ou seja, né, faça saber a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Sabe o que Deus está dizendo aqui?
pais, mães, nós como pais e mães, olha, ensine, faça saber aos seus filhos, faça saber, ensine aos seus filhos, fale da palavra. Você estando sentado em tua casa com teu filho, é a oportunidade que você tem para falar de Deus ao seu filho, para ensinar o seu filho a palavra de Deus, assentado em tua casa e andando pelo caminho. Você está com seu filho andando, fale da palavra, ele vai entender. Glória a Deus. Deitado, sentado, andando, fale da palavra, ensine aos seus filhos a palavra. Faça eles saber que existe um Deus poderoso, um Deus que tem promessa para nós, uma promessa de vida eterna para todos aqueles que crêem no nome de Jesus. Não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Tem promessa para você nesta noite. Tem promessa de Deus, é a palavra de vida eterna, mas a palavra ela tem que ser repassada, irmão. Fale da palavra, faça seu filho saber de Deus. Porque lá fora, irmãos, tem pessoas ensinando errado ao seu filho. Maiana está aqui, cadê Maiana? Maiana subiu ou não? Está no banheiro. Quando ela estava no colégio, ela chegou em casa e disse: pai, olha, eu aprendi uma coisa no colégio. O que foi que você aprendeu, minha filha? Eu aprendi uma coisa nova. Eu vou dizer aqui que é a palavra, que lá no céu, à direita de Deus está Maria, intercedendo por mim, ou seja, está orando por mim, estando à direita do Pai. Eu disse, a Bíblia fala que quem está à direita de Deus é Jesus Cristo, intercedendo por nós, pecadores. Veja a importância de ensinar a palavra aos nossos filhos, porque se você não ensina a verdade, outras pessoas vão ensinar de forma diferente, que não condiz com a Bíblia Sagrada. Veja a importância, ele diz, olha, e no versículo 7, e as intimarás, ou seja, faça saber a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A oportunidade que você tiver com seu filho, fale da palavra. Glória a Deus. É a oportunidade, sentado, levantado, andando, caminhando, deitado, fale da palavra de Deus para ele. Aleluia, porque eles vão ensinar aos filhos dele lá na frente. Aleluia, glória a Deus. Versículo 8, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Eu fui pesquisar o uso de testeira, né? No Antigo Testamento, refere-se a uma interpretação literal de ordem divina para manter a lei de Deus sempre presente na mente e nas ações dos israelitas. Ou seja, a testeira, né, era umas ordens divinas, era tipo uma caixa de couro que os israelitas faziam. Dentro dela tem umas tiras, né, com os dizeres das leis de Deus, a Torá. Lembra da Torá que eu falei? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, essa tira, né, que ficava na caixa de couro, que os israelitas colocavam, tiravam e colocavam na testa amarrada e nos braços, era uma forma
né, de manter na mente o ensinamento de Deus. Era algo simbólico para dizer assim, olha, está aqui na testa, né, as ordens, as leis de Deus, ou seja, guarde na mente, vocês não devem esquecer. Então era usado isso na testeira, né, na testa, os dizeres, a palavra, as leis de Deus, como forma de guardar na mente as leis de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus. Atarás por sinal, era um sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. Então Deus, ele se importa comigo e com você, e com seu filho, e com meu filho, e o seu neto, e uma geração que vai se levantar, mas uma geração que se levante, que conheça a Deus. Deus está se importando que uma geração que se levante, que conheça o Senhor, que seja uma geração que esteja voltada para o ensinamento da palavra de Deus. E quem deve fazer isso? Nós, pais, mães, devemos ensinar aos nossos filhos as leis, os mandamentos do Senhor, para que eles possam guardar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E hoje a gente faz uma reflexão nas nossas vidas. Hoje Deus nos chama para nos refletir. Será que eu estou guardando a palavra de Deus, o ensinamento? Será que mesmo eu guardando a palavra, eu estou ensinando aos meus filhos? Eu estou passando para meus filhos? Ou a palavra não tenho mais prazer? Eu não tenho mais prazer de aprender a palavra de Deus. Para mim não dá mais para guardar a palavra de Deus. Eu não tenho mais, né? Eu não tenho mais alegria de guardar a palavra do Senhor. Mas veja o que o salmista falou em Salmos, capítulo de número 19, versículo 7. E ele, quando fala da lei de Deus, dos ensinamentos de Deus, Salmos de número 19, a partir do versículo 7. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A lei do Senhor, que é a lei? A palavra. Ela refrigera a nossa alma. Refrigera a alma. O testemunho, né? Testemunho. Versículo 8, né? O testemunho, ainda no 7. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja só, a palavra de Deus, a lei de Deus, ela é perfeita e refrigera a nossa alma. O testemunho, ou seja, o conselho do Senhor, ele é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja a importância de nós guardarmos a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Ela é fiel, ela é perfeita, ela refrigera a nossa alma, ela dá sabedoria aos simples. Versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Como é que eu, amados irmãos,
eu não sinto mais prazer de aprender a palavra de Deus. É hora de nós refletirmos nesta noite. Será que a palavra de Deus está me dando prazer? Porque ela refrigera a nossa alma, ela nos dá sabedoria, ela é perfeita, ela é fiel. O conselho do Senhor, o mandamento do Senhor, a lei do Senhor para o seu povo, a palavra de Deus. O salmista falou isso aí. Ele falou isso aqui, está aqui na palavra. O temor do Senhor, no versículo 9, no verso 9, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, justamente. Aí no versículo 10, no verso 10, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Veja que o salmista está colocando aqui, amados irmãos, preste bem atenção, os mandamentos, as leis do Senhor, está dizendo aqui, olha, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, as ordenanças de Deus, aquilo que está escrito para mim, para você, são mais desejáveis, são mais do que o ouro. O ouro. São mais desejáveis do que o ouro. Aleluia. Sim, do que muito ouro fino e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Ele está dizendo aqui, o licor dos favos refere-se ao mel puro. É mais desejável do que o ouro, né? O ouro fino e mais doce. Os preceitos de Deus, eles são mais doces do que o mel. E o licor dos favos, né? E quando ele fala licor dos favos, refere-se ao mel mais puro. Então veja só o que o salmista ele coloca aqui, irmãos. Não tem ouro mais fino e mais desejável. Se colocado diante do salmista, são desejáveis mais para ele a lei do Senhor. O mel pode ser o mel mais puro, a palavra de Deus, ela é mais doce, irmãos, ela é mais doce do que o mel mais puro. Então, o salmista, ele entendeu isso, entendeu que a palavra de Deus para a sua vida é essencial. Também por eles é admoestado, no versículo 11, também por eles é admoestado o teu servo, e em guardar a grande recompensa, ou seja, também por eles é ensinado o teu servo. O salmista está dizendo, essa lei é ensinada para mim, e eu em guardar a grande recompensa. Veja a importância de guardar a palavra de Deus, a recompensa para mim e para você. O salmista entendeu que o ensinamento da palavra de Deus, eu sou ensinado pela palavra, e em guardar todo ensinamento, a recompensa para mim, a bênção de Deus para a igreja do Senhor, para aqueles que guardam a palavra, para aqueles que praticam a palavra, para aqueles que ensinam a palavra de Deus. Tem bênçãos de Deus para mim e para você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados irmãos, nesta noite, é noite de refletirmos diante de Deus, diante da sua palavra. Será que eu estou tendo o prazer de meditar na palavra de Deus, de ler esta palavra, de guardar o ensinamento nela contido?
de guardar todos os estatutos, todos os preceitos de Deus, que Deus deixou para a sua igreja. Glória a Deus. Ah, irmão, eu tenho guardado tudo isso, eu tenho passado para meus filhos. Amém. Você é bênção de Deus. Tem bênção, tem recompensa para mim, para você, para todos aqueles que fazem assim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí ainda no Salmo 119. Verso 1 ao 3. Diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Caminhos retos, são felizes aqueles que trilham caminhos retos e andam de conformidade à palavra de Deus. No versículo 2, no verso 2, bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Feliz é aquela pessoa, amados irmãos, que guarda os seus testemunhos, aleluia, os conselhos de Deus, e buscam de todo o coração. Deus quer que você busque de todo o coração, para que você seja uma pessoa feliz. Está aqui na palavra, aleluia, feliz, bem-aventurado. E não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Não praticam o pecado, mas antes anda nos caminhos que Deus tem reservado para a sua igreja, através da sua palavra, irmãos. Guarde a palavra, aprenda a palavra, ensine a palavra, ande em conformidade na palavra de Deus. Não só você, mas eu também. Eu me encaixo aqui também. Eu devo andar na palavra, eu devo guardar a palavra, eu devo ensinar a palavra de Deus aos meus filhos, aos filhos dos meus filhos, de geração em geração, para que as bênçãos de Deus que estão reservadas para nossas vidas, e para a vida dos nossos filhos, e para a vida dos seus netos, e para uma geração da sua família, tem bênção de Deus para mim, para você, para a nossa geração. Glória a Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Que nesta noite venhamos a obedecer a palavra de Deus, em guardar, em praticar e em repassar a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus.